Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu vim trazer um vídeo diferente, mas dentro aí da minha proposta, do canal. Eu vim falar sobre uma situação que eu vivi, um momento que eu vivi, muito breve, mas assim, para mim a espiritualidade se mostrou ali muito forte. Eu não sei se já aconteceu isso com você, provavelmente sim. E se você quiser compartilhar, deixa a sua história aqui nos comentários. Eu espero que isso faça algum sentido na sua vida e por isso que eu decidi vir aqui compartilhar essa história. E para isso eu vou contar um pouco antes, para contextualizar a situação. E é o seguinte, e antes de começar, na verdade, se você não acredita, se você não tem essa fé, essa crença, eu vou pedir para que você não assista o vídeo, porque é um assunto bem espiritual mesmo, voltado para mensagens, para formas que a espiritualidade tem de se comunicar com a gente. Para isso a gente precisa acreditar, né? Bom, rapidinho, contextualizando desde a minha infância. Desde a minha infância, a espiritualidade ela fala muito diretamente comigo. E então eu fui uma criança, eu sou uma pessoa que eu já cresci dentro disso, tá? Dentro dessa fé, dessa crença, e eu não tô dizendo sobre religião, tá? Porque desde a minha infância até uns 15, 16 anos eu frequentava a igreja católica por conta da minha família, ser católica. Mas fora da igreja, a espiritualidade se comunicava comigo desde sempre e de formas diferentes, por exemplo, do que o catolicismo acredita ou ensina, tá? E então é isso. Então assim, eu nunca duvidei. E é inclusive como se eu tivesse uma bagagem, que eu acredito que sim, que não fosse nem dessa vida, né? Sempre foi algo assim, claro, um pouco confuso para uma criança, mas depois que eu fui crescendo, é como se eu não tivesse que ter muitas explicações, sabe? Como se meio que tivesse isso já dentro de mim. E aí, claro, depois fui frequentar, uma religião espírita, que aí a gente traz muito essa espiritualidade ativa, né? Mas mesmo antes disso, eu já tinha essa comunicação, tá? Aí, o que acontece? Eu sou taróloga, se você não sabe, então todos os dias eu tenho o hábito de tirar algumas cartinhas para mim, para o meu dia, como mensagem, como direcionamento. Então, num belo dia eu tirei as minhas cartinhas e saíram lá as informações que iriam acontecer ali no meu dia, tá? E eu simplesmente deixo acontecer, eu não fico ansiosa, eu não fico tentando encaixar situações, às vezes eu até esqueço, qual que era a cartinha ali, manhã, tarde e noite, e aí quando acontece alguma coisa eu falo, opa, eu acho que tinha alguma coisa lá nas cartinhas, e eu venho e vejo de novo e olho de novo para ver se realmente se encaixou ali, por curiosidade mesmo, e a maioria das vezes se encaixa, né? Então, nesse dia, eu tirei as minhas cartinhas e fui viver ali o meu momento. Até que chega uma mensagem de uma pessoa falando sobre um assunto que já vem perdurando um tempo, né? E é um assunto assim que muitas vezes me irrita um pouco, me deixa um pouco estressada. E quando essa pessoa mandou a mensagem, prontamente a minha reação foi de agitação, de estresse, de nervoso. Eu já me alterei e o meu esposo também se alterou um pouco, por conta da energia. E prontamente ele já foi voltando mais rápido do que eu, aquilo me atingiu muito mais forte. Mas ali naquele momento daquela perturbação, daquela confusão, sabe? Como se em um segundo passasse um furacão. Ele pegou e falou assim, ele se incomoda muito com barulhos externos, né? E a gente ali naquela confusão, naquele estresse, e ele pegou e falou assim pra mim, que barulho é esse? E eu, irritada com a situação, falei pra ele, barulho da onde? Que barulho?
sabe? Já estressada, tipo assim, você tá tirando o foco da situação aqui. E ele mais uma vez falou, que barulho é esse? E nisso ele foi até a sala de casa. Quando ele chegou na sala, tinham 2 passarinhos dentro da minha sala, mais precisamente no sofá. E assim, muito agitados, né? Muito, porque provavelmente entraram aqui totalmente sem querer, entre aspas, né? E aí eu fui correndo, fechei, né, o acesso da sala, porque a minha cachorrinha, ela com certeza ia tentar comer os passarinhos. Então eu fechei o acesso da sala rapidamente para que ela não fosse até os passarinhos. E aí eu fiquei ali tentando ajudar ele, né, pra gente poder pegar os passarinhos e colocar para fora de casa. E durou também segundos toda essa situação. Tanto que eu ia tirar foto, porque foi algo assim muito aleatório, mas eu fiquei com dó dos passarinhos, eles estavam bem agitados e acabei não registrando a situação. E aí conseguimos tirar eles da sala e colocar eles para fora de casa. Assim, você pode falar, não é algo tão improvável ou impossível de acontecer. Eu concordo, porém, são 2 passarinhos que eles ficam numa árvore que tem na frente da janela da minha casa, da onde eu moro, e eles nunca entraram aqui. E assim, eles poderiam ter entrado pela janela, que faria sentido, só que a janela estava fechada. E eles entraram pela porta da sala. E assim, a janela aqui fica a árvore e a porta da sala fica aqui. Então assim, não faz sentido algum eles terem vindo e feito essa curva para entrar na porta, entende? Não faz sentido, gente. Não adianta, não faz sentido. Ah, eles poderiam ter vindo daqui e entrado direto na porta? Ok. Mas assim, eles ficam o tempo inteiro, frequentam essa árvore o tempo inteiro. Não faz sentido eles terem vindo reto para entrar na minha porta, tá? E aí vamos, né, à parte da espiritualidade. Nisso, acalmou a situação, a gente desfocou do problema, né, que nem era assim um problema, mas desfocou do problema. Naquele segundo, né, a preocupação se tornou salvar os passarinhos e a gente voltou para onde a gente estava. E quando eu voltei, eu falei assim, eu fiz meu Deus, eu tenho certeza que a carta da manhã, isso era de manhã, saiu a carta dos pássaros, do baralho cigano. Para quem conhece, né, eu vou mostrar para vocês a carta. E aí eu fui correndo verificar e realmente tinha a carta dos pássaros falando na minha manhã. E a carta dos pássaros no baralho cigano fala de comunicação, fala de agitação, fala de estresse. Toda a situação que tinha antecedido, não sei se é essa palavra, ao momento dos passarinhos entrarem na minha sala. Além do mais, a própria carta é a carta dos pássaros. E para ficar mais real, eu tinha pedido um complemento dessa mensagem e saiu uma carta do tarô que falava sobre uma comunicação que mexeria com o sentimental, mas que seria algo meio desnecessário ou estresse. E aí era essa carta dos pássaros. E incrivelmente, nessa carta, porque não é em todo baralho cigano que é representado dessa forma, tem 2 pássaros e 2 pássaros muito parecidos com os 2 que entraram na minha sala. Então assim, como eu disse lá no começo, se você não acredita, pouco provável que essa história vai fazer sentido para você, mas sinceramente, com todo respeito, isso não me importa, porque ela faz total sentido para mim. E na situação que aconteceu, e no momento que aconteceu.
Então, foi o dia que a espiritualidade literalmente se materializou na minha sala. E assim, eu não vou dizer que eu nunca duvidei da espiritualidade. Na verdade, eu nunca duvidei deles, mas muitas vezes eu duvido de mim em relação a isso, do meu contato, né? De eu ser capaz de receber ajuda deles, como se não fosse um merecimento, sabe? Como se eles fossem, e eles são realmente uma esfera muito mais grandiosa do que eu, mera mortal aqui na Terra. Mas eu não deveria, né? Porque eu sou um instrumento de mensagem deles, eu sou um instrumento de auxílio deles aqui na Terra. E, enfim, foi isso. Eu espero que essa história te ajude em algum momento da sua vida. Se em algum momento você duvidar de você, do seu merecimento, da espiritualidade que te acompanha, eu espero que você não duvide mais. Eu espero que você possa ter contatos assim como eu pude, porque é muito legal, a gente se sente amparado ali visualmente, né? Porque a gente que está aqui na Terra encarnado, a gente precisa ver muitas vezes para ter certeza. E é muito bom, eu não vou dizer que não. Mas é isso, não duvide jamais que a espiritualidade está a todo momento ali te amparando, te acompanhando, te protegendo, te direcionando, tentando gritar na sua orelha, tentando te mostrar o caminho. E a gente precisa só estar aberto a ouvir, estar aberto a entender as mensagens. E é isso, tá bom? Um beijo e a gente se vê em breve.